Peça ao Espírito de Deus, peça mais. Peça pelo testemunho de Jesus. Espírito profético. Eu peço que o Senhor aumente nos corações. Eu peço que esse espírito queime no coração desses discípulos. Eu peço para que isso aumente nos corações. Ao abrirmos a palavra hoje, que o amor cresça nos nossos corações nessa noite. Father, I want to press in tonight. Pai, nós queremos ir além nessa noite. Nós queremos mais nessa noite. Nós queremos mais do Espírito. Nós queremos mais entendimento. Queremos mais poder do Espírito nos nossos corações. Nós queremos ir além, Deus, mais. Fome. Porque o Senhor abençoa, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Porque nós queremos mais, Deus. Nós pedimos que seu Espírito aumente nessa sala. Deixe que o Espírito profético cresça nesse lugar. Father, I'm asking what you did in King David's time. Pai, eu peço que aquilo que o Senhor fez nos tempos do rei Davi, where there was those singers and the musicians, onde haviam músicos e cantores, and the knowledge of God increased in their hearts and minds. E o conhecimento de Deus veio no coração e na mente deles. They wrote songs describing God. Eles escreviam canções que descreviam a Deus. What you did in that generation. Aquilo que o Senhor fez naquela geração. We want it now for Brazil. Nós queremos agora para o Brasil. God who sits upon the throne right now. O Deus que se assenta no trono agora mesmo. You're the same God who revealed himself in David's generation. É o mesmo Deus que se revelou na geração de Davi. Now do it in this generation. Agora faça isso nesta geração. Pull back the curtain on the mysteries of God. Abra as cortinas dos mistérios de Deus. And let us look upon our God. E que nós possamos olhar ao nosso Deus. We don't want to live at a distance. Nós não queremos viver distantes. But we want to be brought near. Mas nós queremos estar perto. Fire come. Venha o fogo. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Amen. We're going to open up the word a little bit. Amém. Nós vamos abrir a Bíblia um pouco. And then we'll go back into worship, all right? E nós voltaremos para a adoração, tudo bem? So you may be seated. Então você pode se assentar. For me it's a real honor to be here with you. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. I have the highest respect for Christy. Eu tenho um respeito muito grande pela Cristi. I was asking, is there a word in English that means legend? Eu estava perguntando se tinha uma palavra que no inglês é lenda. A lenda. Lenda. So this is a lenda. A Cristi é uma lenda. A legend. No, what Christy has done to me, she's pioneered something. O que a Cristi fez? Ela é pioneira de algo. You know, and she's gone through some incredibly challenging seasons. E ela passou por estações muito desafiadoras. She's not been offended. Ela não se ofendeu. But she has developed a strength in her life. E ela desenvolveu uma força na vida dela. And it's partly what I want to talk to you about tonight. E é parte disso que eu quero falar isso nessa noite. I love and I honor this woman greatly. E eu amo e eu honro essa mulher. And so if you're smart, you'll want to hang out with her. Então se você é inteligente, você deveria passar um tempo com ela. Amen. I love the Bible. Eu amo a Bíblia. And I want to
We're just going to look at a moment at one of my heroes, the prophet Daniel. E nós vamos olhar um pouquinho para um dos meus heróis, o profeta Daniel. So I want you to go to Daniel chapter 11. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 11. So this is, in my opinion, one of the most challenging Bible chapters in the entire Bible. Então, na minha opinião, esse é um dos capítulos mais desafiadores de toda a Bíblia. And what I mean by that is, when you read it, you really got to pay attention to what is being said. O que eu quero dizer com isso é que quando você lê, você realmente tem que prestar atenção no que está sendo dito. And Daniel is prophesying about a man that will come in the future. E Daniel estava profetizando sobre um homem que viria no futuro. And he's going to be a great liar and a great deceiver. E ele seria um grande mentiroso e um grande enganador. And he's going to bring deceit and deception. E ele trará muito engano. And in verse 32. No versículo 32, capítulo 11, versículo 32. Those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. So he says there's going to be one who's going to corrupt the covenant. He's going to challenge the teachings of God. E ele falou, haverá um que corromperá a aliança, ele desafiará os ensinamentos de Deus. And he's going to do it with flattery, with deceit, with lies. E ele fará isso com lisonjeamento, ele fará com mentiras. And so there was this man who arose, and his name was Antiochus Epiphanes. E havia esse homem que se levantou, o nome dele era Antíoco Epífano. And he was a man who was greatly deceived. E ele era um homem que ele foi muito enganado. And he walked into the temple, the place of worship. E ele entrou no templo, o lugar da adoração. And he sacrificed a pig in the temple. E ele sacrificou um porco no templo. He defiled the temple. Ele corrompeu o templo. And he says, I am God. E ele disse, eu sou Deus. So this actually happened. Então isso na verdade aconteceu. And Daniel prophesied about this man that would do this. E Daniel profetizou sobre esse homem que faria isso. And so he says to Israel, in the future there will be a man who's going to stand up and defile the place of worship. E ele disse para a nação de Israel, no futuro haverá um homem que virá e corromperá a nação. And he's going to do it with lies and deceit. E ele fará isso com mentiras e enganos. Now let's look at the next phrase. Agora vamos olhar para a próxima frase. But the people who know their God shall be strong. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. And carry out great exploits. E será ativo. And of those people who understand, they shall instruct many. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. And so he says, as great deception is coming upon the earth. Então ele diz assim, enquanto vem um grande engano sobre a terra, there will be people who know their God. Haverá pessoas que conhecerão seu Deus. And they shall be strong. E essas pessoas serão fortes. And do great exploits. E farão coisas grandes. So he says, as deception is coming, então ele diz, ao vir o engano, there will be people who will recognize the lies. Haverá um povo que reconhecerá as mentiras. Because they know truth. Porque eles conhecem a verdade. Because they know God. Porque eles conhecem a Deus. And these people, they're going to have a strength to them. E esse povo, eles terão uma força neles. They're going to have an intellect, their minds will be strong. Eles terão um intelecto forte, a mente será forte. Will be strong. As emoções serão fortes. And their spirits will be strong. E o espírito será forte. And they're going to do great exploits. E eles farão grandes coisas. Well, there was this family called the Maccabees. Havia essa família chamada de Macabeus. And they were led by one of the young men, and his name was Mateus. E eles eram liderados por esse homem, o nome dele era Mateus. And as Antiochus Epiphanes, as he began to rise in his deception. E o Antíoco Epifânio, ele começou a crescer nesse engano dele. Mateus, who knew God. E Mateus, que conhecia Deus. He had a strength to him. Ele tinha uma força nele. He said to Antiochus Epiphanes. Ele disse para Antíoco Epifânio: You are not God. Você não é Deus. There is one God.
Há um único Deus. And he is the God of Israel. E ele é o Deus de Israel. You see, he knew truth. Ele conhecia a verdade. And so when lies came, he knew they were lies. Então quando as mentiras vieram, ele sabia que eram mentiras. Because he knew truth. Porque ele conhecia a verdade. And in that hour, he had strength to him. E nessa hora, nesse momento, ele teve força nele. And of those people who understand, they shall instruct many. E os sábios, essas pessoas que entendem, instruirão a muitos. So he was a voice in his generation. Então ele era uma voz na sua geração. Because he understood. Porque ele entendia. And he knew and he saw what was happening. E ele sabia, ele via o que estava acontecendo. And he says, Israel, wake up. Ele disse: Israel, levante-se, acorde. This man is a liar. Esse homem é um mentiroso. This man is a deceiver. Esse homem é um enganador. Israel, there's only one God. Israel, há somente um Deus. Do you not understand? It is the God of eternity. He's our God. Você não entende que é o Deus da eternidade, ele é o nosso Deus. He's only a man. E esse daqui é somente um homem. And he's defiling our God. E ele está corrompendo, corrompendo o nosso Deus. Israel, wake up. Israel, acorde. He had understanding. Ele tinha entendimento. He had a strength to him. Ele tinha força nele. And he had truth. E ele tinha a verdade. I had an encounter in 2007. Eu tive um encontro em 2007. It's like one of those times that I've had with God that was in my top 2 experiences with the Lord. Essa é um daqueles momentos que foi um dos meus tops momentos de encontro com Deus, uma experiência com o Senhor. And I was in Jerusalem. Eu estava em Jerusalém. And I went into a prayer room there. E eu fui para uma sala de oração lá. And I just kind of opened up my hands. E eu somente abri as minhas mãos. And I was just kind of, okay, God, I'm here. E eu disse, ok, Deus, eu estou aqui. And instantly I saw rain falling in front of me. E instantaneamente eu vi chuva caindo na minha frente. And it was so real to me that I thought my hands were wet. E era tão real para mim que eu sentia as minhas mãos molhadas. So I actually opened my hands to look at them. Então, na verdade, eu abri as minhas mãos para olhar para elas. And then I closed my eyes again. Então eu fechei os meus olhos novamente. And I saw the Lord as a lion. E eu vi o Senhor como um leão. And he was walking on the nations of the earth. E ele estava passeando entre as nações da terra. And he says to me, E ele disse para mim, Dwayne, I am now on the move. Dwayne, eu estou me movendo agora. And I'm inviting you to be a part. E eu estou te convidando para fazer parte. And I instantly knew that there was tension being applied to the earth. E instantaneamente eu sabia que havia uma tensão sendo aplicada na terra. I know things are shifting in the nations. Eu sabia que as coisas estavam mudando nas nações. And when we look to the nations, E quando nós olhamos para as nações, and we say, what's happening in the earth right now? e nós olhamos e dissemos, o que está acontecendo na terra agora? Deception is increasing. O engano está crescendo. Lies are coming forward. Mentiras estão vindo à tona. We are being told it is normal for 2 women to have a sexual relationship. Está sendo dito que é normal para que 2 mulheres tenham um relacionamento sexual. We are being told it's normal to live without limits. Está sendo dito que é normal nós vivemos sem limites. Do what you want. Faça o que você quer. Do what's in your heart. Go do what it doesn't matter. Faça o que está no seu coração, não se importe. Lies are increasing in the earth. As mentiras estão crescendo na terra. And I believe it is in this hour. E eu creio que é nesta hora That God is looking for a generation. Que Deus está buscando por uma geração. Who will be like Daniel prophesied. Que será como que Daniel profetizou. That there will be ones who have power encounters with the divine. Que existirão aqueles com poderes de encontro com o divino. The knowledge of God, it is written across their hearts. Que o conhecimento de Deus está escrito no coração deles. And there is a strength to them. E aqueles que terão força. They are not tempted by money. Eles não são tentados pelo dinheiro. Not tempted by fame. Não são tentados pela fama. But their fascination is only with the divine God. Mas a fascinação deles é somente com o divino Deus. They can't be tempted. Eles não podem ser tentados.
They have a strength within them. Eles têm uma força dentro deles. My love is only for my God. O meu amor é somente para o meu Deus. And they have a spirit of understanding to them. E eles têm um espírito de entendimento neles. They understand what God is doing. Eles entendem o que Deus está fazendo. And they have a message. E eles têm uma mensagem That will instruct many. Que instruirão a muitos. It's what's moving in my heart these days. Isso está movendo no meu coração nesses dias. I believe this is what God is wanting to do in your generation. E eu creio que é isso que Deus está querendo fazer na sua geração. I want you to turn to Acts chapter 13. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. This chapter is a little bit of the history of the nation of Israel. Esse capítulo é um pouquinho da história da nação de Israel. And so in verse 22, e então no versículo 22, and when he had removed him, speaking of King Saul, depois estava falando do rei Saul, depois de rejeitá-lo, he raised up for them David as king. Levantou-lhes Davi como rei. To him he also gave a testimony and said, sobre quem testemunhou? I have found David, the son of Jesse. Encontrei Davi, filho de Jessé. A man after my own heart. Homem segundo o meu coração. Who will do all my will. Ele fará tudo o que for da minha vontade. So we all know the story of King Saul. Então nós todos conhecemos a história do rei Saul. He was disobedient. Ele foi desobediente. And he was more concerned about what people thought about him than what God thought about him. Ele estava mais preocupado do que as pessoas pensavam sobre ele do que aquilo que Deus pensava sobre and so ele. He sinned and God removed him from being leader. Então ele pecou e Deus o removeu como líder da nação. And then God says, então Deus disse: who will be the next king of Israel? Quem será o próximo rei de Israel? And he starts searching the nation. E ele começou a procurar pelas nações. He says, who will be the next leader of my people? E ele disse: quem será o próximo líder do meu povo? And the scripture tells us that he searches the hearts and the minds of people. E a Bíblia nos diz que ele buscou a mente e o coração das pessoas. And so I believe that God was searching the hearts and minds of Israel. Então eu creio que Deus ele estava buscando e olhando, sondando os corações e as mentes do povo de Israel. And he finds David. E ele encontrou Davi, who was a young teenager. Que era um adolescente. And what did he say of David? E aquilo que ele disse sobre Davi: I have found a man after my own heart. Eu encontrei um homem segundo o meu coração. Who will do all of my will. Que fará tudo aquilo que é da minha vontade. What does that mean? A man after my own heart. O que isso significa? Um homem segundo o meu coração. I believe. Eu creio he found a student of God. Que ele encontrou um aluno, um estudante de Deus. A young man who wanted to study the knowledge of God. Um jovem que queria estudar o conhecimento de Deus. He says, I've heard of the stories. Ele diz: eu escutei, ouvi sobre as histórias. My family and my father, they have told me of the God of Israel. A minha família, o meu pai, eles me contaram sobre o Deus de Israel. I've heard the story of Egypt. Eu ouvi as histórias sobre o Egito. How God brought 10 plagues and delivered my people. Como Deus ele trouxe 10 pragas e ele libertou o meu povo. I've heard the story of how the Creator, he opened up a sea and my people were delivered. Eu ouvi uma história como o meu Criador ele abriu o mar para que meu povo fosse liberto e passasse. I've heard the story of how Joshua led my people into the promised land. Eu ouvi a história de como Josué liderou o meu povo até a terra prometida. Of how one time God brought the noise of it sounded like a massive army and it was only noise in the trees. Eu lembro de uma vez quando Deus ele trouxe um barulho como se fosse de um grande exército, mas era apenas vento nas árvores. And everyone ran. E todo mundo correu. I've heard the story. Eu me lembro das histórias. But I want Mas to know eu quero conhecer a Deus. I've heard of you. Eu ouvi sobre ele.
But now I'm going to study you. Mas agora eu vou estudá-lo, estudar sobre ele. I don't want just stories. Eu não quero somente histórias. I want reality. Eu quero realidade. I want living revelation. Eu quero viver na revelação Of the knowledge of my God. do conhecimento do meu Deus. And so it was with this heart that he was chosen to become king. Então foi com esse coração que ele foi escolhido para ser rei. But you know what's fascinating? Mas você sabe o que é fascinante? Is God does not take David and the next day make him king. É que Deus não pegou Davi e no próximo dia fez rei. It was a journey. Foi uma jornada to become king. Para que ele se tornasse rei. And it wasn't fun. E não foi legal. It was challenging. Foi desafiador. It was difficult. Foi difícil. And in some of that season, he is left completely weak. E em alguma desse tempo aí ele foi encontrado totalmente fraco. He feels abandoned. Ele se sentia abandonado. He feels left alone. Ele se sentia sozinho. He feels hunted by Saul and his army. Ele se sentiu caçado por Saul. And he's crying out, God, where are you? E ele clamava, Deus, onde está o Senhor? I've heard of the stories. Eu ouvi sobre essas histórias. But I'm having a hard time today. Mas eu estou tendo um dia difícil hoje. People want to kill me. As pessoas querem me matar. God, where are you? Deus, onde o Senhor está? He went on a journey. Ele foi numa jornada. And you see, we always recognize the great stories of success. E veja, nós sempre reconhecemos as grandes histórias de sucesso. But often we don't pay attention how they became fruitful in God. Mas geralmente nós não prestamos atenção em como eles se tornaram frutíferos em Deus. So I want to encourage you tonight. Então eu quero te encorajar nessa noite. God wants to use people exactly like you. Deus, ele quer usar pessoas exatamente como você. And because of that, e por causa disso, you're going to go through challenge. Você vai passar por desafios. You're going to experience difficulty. Você vai experimentar dificuldade. I am not going to promise you an easy life. Eu não vou te prometer uma vida fácil. Because we have propensity to arrogance. Porque nós temos a tendência para a arrogância. We're selfish. Para o egoísmo. We have ambition. Nós temos ambições. We think we can do it. Nós pensamos que nós podemos fazer isso. And that needs to die in the heart. E isso precisa morrer no nosso coração. It needs to die. Precisa morrer. And a transformation needs to happen. E uma transformação precisa acontecer. Where you understand your weakness. Onde você entende a sua fraqueza. So you understand his power. Para que você entenda o poder dele. So he takes you on a journey. Então ele te leva numa jornada. I'm not going to prophesy, I'm just going to guess. E eu não vou profetizar, eu só vou adivinhar aqui. Most of you have challenges in your life today. A maior parte de vocês tem desafios hoje na sua vida. Relationships, relacionamentos, career, carreira, finances, finanças. Life is challenging. A vida é desafiadora. My life is challenging. A minha vida é desafiadora. This last year, esse último ano, I found out that somebody has been stealing from my family. Eu descobri que alguém estava roubando da minha família. Thousands and thousands and thousands of reais. Milhares e milhares e milhares de reais. It's been very difficult. E isso foi muito difícil. So life is not easy. Então a vida não é fácil. Satan hates you. Satanás te odeia. Darkness comes against you. A escuridão vem contra você. So what do you do? Então o que você faz? What do you do? O que você faz? To enter into your promised land. Para entrar na sua terra prometida. What do you do? O que você faz? To lay hold of the prophetic promises over your life. Para receber as promessas que estão sobre a sua vida. When I look at David's life, quando eu vejo a vida de Davi, I see an incredibly challenging season of testing. Eu vejo um tempo incrivelmente de desafios na vida dele. But I also see Mas eu também vejo the kindness of God a bondade de Deus. And revelation of the knowledge of God visited David in his season of testing. E a revelação do conhecimento de Deus visitou Davi nos tempos de teste. And when David became king, e quando Davi se tornou rei, he had strength. Ele tinha força. And he knew God. E ele conhecia a Deus.
And that's what I want to see in this generation. E é isso que eu quero ver nessa geração. Every one of you has to have power encounters with God. Cada de vocês precisam ter encontros de poder com Deus. Where the mysteries of God onde os mistérios de Deus are pulled back. São trazidos. And you are not relying off of other people's experiences. E você não depende mais da experiência de outras pessoas. But through incredibly challenging seasons. Mas através de estações desafiadoras. Through times of testing. Através de tempos de teste. You have opened up your Bible. Você abre a sua Bíblia. And the Bible has described to you the God that you follow. E a Bíblia descreve para você o Deus que você segue. And the knowledge of God is being formed into your heart. E o conhecimento de Deus está sendo formado no seu coração. And the mysteries of God are producing revelation on your heart. E os mistérios de Deus produzem revelação no seu coração. So you don't only have somebody's testimony of the knowledge of God. Então você não somente tem o testemunho de alguém sobre o conhecimento de Deus. But you write a song. Mas você escreve uma canção da canção da revelação do conhecimento de Deus. Porque você encontrou a revelação de Deus, conhecimento. E você escreveu uma canção sobre a santidade dele. E você escreve uma canção cantando sobre a majestade e esplendor dele. E você não é um eco. Mas você é uma voz. Porque em meio a situações de desafios, os mistérios de Deus agora você tem. E você tem força dentro de você. Eu conversei com uma mãe solteira essa semana. Ela tem um garoto de 11 anos. And she was telling me her testimony. E ela estava me contando o testemunho dela. And she said, when my son was born, I was not a believer. E ela disse, quando meu filho nasceu, eu não era crente. And she said, I got saved and people in the church didn't like me. Ela disse, eu me converti e as pessoas na igreja não gostavam de mim. Because I was a mother without a husband. Porque eu era uma mãe sem um marido. She said it was very difficult. Ela disse foi muito difícil. She cried every day. Ela chorava todos os dias. But she said it was in that experience that I read my Bible. Mas ela disse foi nessa experiência que eu li a minha Bíblia. And as I'm talking to her, she starts crying. E enquanto eu falava com ela, ela começou a chorar. She said it was hard, it was difficult. Ela disse foi desafiador, foi difícil, foi terrível. But she said I found God. Mas ela disse eu encontrei Deus. And she's short, she's tiny. E ela é pequenininha, ela é pequena. But as I'm talking to her, mas enquanto eu falava com ela, this young lady has strength within her. Essa jovem, essa mulher, ela tinha força dentro dela. She knows God. Ela conhece a Deus. Because she was forced to go into that place to find the knowledge of God. Porque ela foi forçada a ir até aquele lugar para encontrar o conhecimento de Deus. And so in this journey called life, então nessa jornada chamada vida, you are going to have challenges. Você terá desafios. And instead of asking God, get me out of this challenge. E ao invés de você pedir para Deus, Deus me tire desse desafio. Use the experience to find God. Você usa essa experiência para encontrar Deus. Use the pressure of life. Use essa pressão da vida. To force you in. That private secret place with him. Para te forçar que você entre nesse lugar secreto com ele. And I'm telling you, when you give yourself to a season like this, e eu te digo, quando você se entrega para uma estação como essa, the mysteries of God, os mistérios de Deus, the eternal truths of God, as verdades eternas de Deus, will become alive to you. Elas se tornarão vivas para você. Eu quero falar com você um pouquinho do que eu estou dizendo aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Now we're just going to read chapter 1. Nós vamos ler o capítulo 1. This is a incredibly rich chapter in the Bible. E esse é um capítulo incrivelmente rico na sua Bíblia. This chapter has so much information about God. Esse capítulo tem tanta informação sobre Deus. And we're just going to read it.
E nós vamos ler esse I want you capítulo. to be a student of God right now. Eu quero que você seja um estudante de Deus agora And mesmo. we're going to ask, show us who we love. Nós vamos pedir, nos mostre quem nós amamos. Show us who is the creator. Nos mostre quem é o Criador. So the first 8 verses are basically a greeting. Então, os primeiros 8 versículos são basicamente uma saudação. And in verse 9, it changes E no versículo 9 isso muda. to begin an encounter that the Apostle John has. Para começar um encontro que o apóstolo João teve. But we're just going to read the first chapter. Mas nós vamos ler o capítulo 1. So verse 1, Então, versículo 1. the revelation of Jesus Christ, Revelação de Jesus Cristo, which God gave to show to his servants. que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. This book Esse is livro, mostly about Jesus. na maioria desse livro é sobre Jesus. Most people approach it to find information about the future. A maioria das pessoas, elas tendem a encontrar coisas sobre o futuro. When I read this book, Quando eu leio esse livro, I approach it with adoration. a minha abordagem é sobre a revelação Jesus, de Jesus. reveal to me who you are. Jesus, revela a mim quem o Senhor é. For this is the revelation of Jesus. Mas essa é a revelação de Jesus. And he sent it to his angel, to his servant John, E ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, who bore witness to the word of God, que dá testemunho and de to the tudo que viu. testimony of Jesus Christ and all things that he saw. É da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy, Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, and keep those things which are written in it, for the time is near. e aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Verse 4, John, to the Versículo 4. 7 churches which are in Asia, João, às 7 igrejas da província da Ásia. grace and peace to you from him who is, who was, and who is to come. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. He says, grace to you from the God who was, Ele diz graça a vocês do Deus que era, who is, que é and who is to come, e que há de vir. and from the spirits, and dos- from the 7 spirits which are before the throne, E dos 7 espíritos que estão diante do trono. and from Jesus Christ, the faithful witness. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. He says, greetings from the God who was. Ele diz graças do Deus que era. He says, I want you to know Eu quero que vocês saibam that the God you follow que o Deus que vocês seguem is the God who was. é o Deus que era. So the God of the history of our nation, Então, Israel. o Deus da história da nossa nação, Israel, The God of the early church. o Deus da igreja primitiva, He is the God who was. ele é o Deus que era. And he now is the God who is. E agora ele é o Deus que é. So he's wanting to remind the readers of this letter. E ele queria lembrar os leitores dessa carta He's the same God. que ele é o mesmo Deus. And he's the God that is going to unfold this plan in human history. Ele é o Deus que vai desvendar esse plano à história humana. And he says, from Jesus Christ, E ele diz que da cruz de Cristo, who is the faithful witness, que é a testemunha fiel, he's telling us that within Jesus, e ele está dizendo que em Jesus, he's never going to lie. ele nunca vai mentir. And he will always speak truth. E ele sempre falará a verdade. And his voice is going to witness to the Father. E a voz dele testemunhará sobre o Pai. He's the faithful one. Ele é o fiel. He will always speak of the eternal Father. Ele sempre falará do Pai eterno. He's the firstborn from the dead. Ele é o primogênito dentre os mortos And he's the ruler over the kings of the earth. e o soberano dos reis da terra. You see, the Bible's teaching us about Jesus. Veja, a Bíblia está nos ensinando sobre Jesus. He says he's the faithful witness. Diz que ele é a testemunha fiel And he is the king of all the earth. e que ele é o rei de toda a terra. Something
that is going to increase in the future. Algo que vai crescer no futuro. Is the understanding of Jesus as our King. É o entendimento que Jesus é o nosso rei. And I want to say to you with confidence. E eu quero dizer a você com segurança. Jesus, your King. Jesus é o seu rei. He's returning. Ele está voltando. He's coming back. Ele está And he's retornando. going to sit in Jerusalem. E ele vai se assentar em And Jerusalém. he will be the King of the earth. E ele será o rei da terra. This is an eternal truth. Essa é uma verdade eterna. This is not going to maybe happen. Isso não é talvez acontecerá. No, this is in our future. Não, isso está no nosso And this futuro. needs to be settled into your spirit. E isso precisa ser dito ao seu espírito. You are not following a God who does not have a plan. Você não está seguindo a um Deus que não tem um plano. The nations are going to shake. Mas as nações se abalarão. But my God is in control. Mas o meu Deus está no controle. And he's setting up the earth for the return of his son. E ele está preparando a terra para o retorno do filho. And his son is going to sit in Jerusalem. E o filho dele se assentará em Jerusalém. And John tells us he will be the king of all the nations. E João nos diz que ele será o rei de toda a terra. We, the church, need to understand this. A igreja precisa entender isso. The cloud over the future needs to move away. Essa nuvem sobre o futuro precisa se mover. Clarity and understanding of who Jesus is has to come to us. Clareza e entendimento sobre quem Jesus é precisa vir a nós. To him who loved us Ele nos ama and washed us from our sins in his own blood. e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. As I was sitting there tonight, Enquanto eu estava sentado ali nessa noite, some of you are struggling in sin. alguns de vocês estavam lutando com o pecado. You need to experience the power of the blood Você precisa experimentar o poder do sangue, that washes away all your sin. que lava todos os seus pecados, It has a power to make you clean. que tem o poder de te tornar limpo. And John, he says he loved us. E João disse, ele nos You amou. need to experience the eternal desire of Jesus. Você precisa experimentar o eterno desejo de Jesus. Fear needs to go in your life. O medo precisa ir na sua vida. Insecurity needs to go. A insegurança precisa For ir. perfect love casts out fear. Porque o perfeito amor lança fora o You medo. need to experience this love of Jesus Você precisa experimentar esse amor de Jesus, and have it wash away your sin. para que ele lave todo o seu And pecado. understand that you are made perfect in Christ before the O Father. entendimento que você é feito perfeito diante do Pai. It's not just something intellectually you know, Não é somente algo que você sabe no seu intelecto, but you need to experience. mas você precisa experimentar. His love needs to transform you. O amor dele precisa te transformar. To him who loved us. Aquele que nos amou. Oh, we need power encounters with divine love. Nós precisamos de encontros de poder We com o divino amor. need to experience his emotions towards us. Nós precisamos experimentar as emoções dele a nosso respeito. And made us kings and priests to his God and Father. Versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. It's amazing. Isso é maravilhoso. Because of the work of the cross, Por causa da obra da cruz. the veil was torn. O véu foi rasgado. And we are now priests to our God. E agora nós somos sacerdotes para o nosso Deus. We can enter into that very intimate, holy place with our God. Nós podemos entrar naquele lugar íntimo e santo com o nosso Deus. We are kings. Nós somos reino. You are leaders of Brazil. Vocês são líderes do Brasil. It's who you are. É quem você é. We're kings and we're priests. Nós somos reis e We sacerdotes. minister to God. Nós ministramos a Deus. And we are to lead the nation. E nós devemos liderar as nações. To him be glory, dominion forever and ever. A ele seja glória e poder para todo sempre. Behold, he is coming with the clouds. Eis que ele vem com as nuvens. And every eye will see him. E todo olho o verá. Even those who pierced him. Até mesmo aquele que o And all transpassaram. of the tribes of the earth will mourn because of him. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Even so, amen, come. Assim será. Amém. The theology over the future. A teologia sobre o futuro. The confusion over the future A confusão sobre o futuro has stolen our longing for his return. está roubando nosso anseio pela volta dele.
We've lost our vision for the return. Nós perdemos a nossa visão pela volta. But I believe it's coming back. Mas eu creio que está retornando. I believe it's coming to the church. Eu acredito que está voltando para a igreja. Our revelation of Jesus is going to increase. Nossa revelação de Jesus vai crescer. And we are going to desire his return. E nós desejaremos o retorno dele. We're going to look for his coming. Nós buscaremos o retorno dele. Verse 8. Versículo 8. I am the Alpha. Eu sou o Alfa. I am the Omega. Eu sou o Ômega. I am the beginning and the end. Sou o início e o fim. Who is, O who que é, was, o que era and who is to come, e o que há de vir. the Almighty. O Todo-Poderoso. Do you know that our God has never had a beginning? Você sabia que o nosso Deus nunca teve um começo? He's never had a beginning. Ele nunca teve um começo. And we're finite people. E nós somos pessoas. We're finite. We're not infinite. Nós somos pessoas finitas. Nós temos um fim. And we can't understand. E nós não podemos entender. We can go back as far as creation. Nós podemos voltar no máximo até a criação. But 1 billion years before creation, Mas bilhões de anos antes da criação, your God existed. o seu Deus existia. He's never had a beginning. Ele nunca teve um começo. He had creation on his resume. Ele tinha a criação no currículo dele. He displayed his creative power in creation. Ele demonstrou o poder criativo dele na criação. There's no God that can create like your God. Não há um Deus que pode criar como o seu Deus. And he's displayed who he was throughout history. E ele demonstrou quem ele era por toda a história. And I want you to, when you read the word, E quando você lê a palavra, eu I don't quero. want you to read a history, a great historical, a great history story, Eu a não great quero- story of history. Eu não quero que você leia apenas uma boa história. No, I want you to read the scriptures Não, eu quero que você leia a palavra with the spirit of revelation, com o espírito de revelação, understanding the divine power that your God has. entendendo o poder divino que o seu Deus tem. Because what you need to know Porque o que você precisa saber is that the exact same God of history é que o mesmo Deus da história, is alive right now. ele está vivo agora mesmo. So the God of Daniel, Então o Deus de Daniel, the God of Joseph, o Deus de Josué, the God of Moses, José, de the Moisés, God of Noah, o Deus de Noé, he is seated on his throne right now. ele está se assentando no trono agora mesmo. So the God who was, Então o Deus que era, he is the God who is. ele é o Deus que é, He is alive right ele está now. vivo agora mesmo. And the same power that he had back then, E o mesmo poder que ele tinha lá atrás, he has now. ele tem agora. And he is not asleep, E ele não está dormindo, but he's alive. mas ele está vivo. And you need to be strengthened by this. E você precisa ser fortalecido por isso. This is not a great story. Isso não é uma boa This is história. a living reality. Essa é uma realidade The viva. Creator is now. O Criador está agora, é The agora. God who is now. O Deus que é agora. And he's looking into your heart E ele está olhando no seu coração, as he looked into David's heart. assim como ele olhou no coração de He's looking Davi. into your Ele está heart. olhando no seu coração. We need to wake up to Nós- the knowledge of Nós God. precisamos acordar, despertar para o conhecimento de Deus. He found David, Ele encontrou Davi. and he was not only the God who was, E ele não é somente o Deus que era, but he became the God who is to David. mas ele se tornou o Deus que é para He Davi. showed himself to Ele David. se mostrou a Davi. And I want this for you. E eu quero isso para você. I want it to be living revelation. Eu quero que isso seja uma revelação viva. I want it to be experience. Que seja uma experiência. You've been through the most challenging season of your life. Você passou por a situação mais desafiadora da sua vida. David had a challenging seasons in his life. Davi tinha situações de desafios na vida And in dele. these challenging seasons, E nessas estações de desafios, the God who is visited David. o Deus que é visitou Davi. And it's the same God now that we worship. E é o mesmo Deus que nós adoramos agora.
Verse 9. Versículo 9. It now changes into a little bit of an experience. E agora muda um pouquinho para uma experiência. I, John, both your brother and companion in the tribulation. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, And kingdom and patience of Jesus Christ. no reino e na perseverança em Jesus. Was on the island of Patmos. Estava na ilha de Patmos, For the word of God and for the testimony of Jesus Christ. por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. So he's in prison. Então ele estava na prisão. And they put him on an island. E eles o colocaram numa ilha. And he was there for the testimony. He was there for speaking of Jesus. E ele estava lá para o testemunho, para falar sobre Jesus. And he says, I was in the Spirit on the Lord's day. E ele diz, eu no dia do Senhor achei-me no Espírito. And behind me a loud voice as a trumpet. E eu ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. He says, I am the Alpha and the Omega. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, The first and the last. o primeiro e o último. You know why he wrote verse 8? Sabe por que ele escreveu o versículo 8? Because of this encounter. Por causa deste encontro. He hears God. Ele ouve a Deus. And it turns out it's Jesus. E acontece que é Jesus. And Jesus says to him, E Jesus diz a ele, Hi, John. Oi, João. I'm the beginning and the end. Eu sou o início e o fim. I am the first. Eu sou o the last. primeiro. What you see, write in a book and send to the 7 churches which are in Asia. Aquilo que você viu, escreva num livro e envie a 7 igrejas. Let's go to verse 12. Vamos para o versículo 12. Then I turned to see the voice that spoke with me. Voltei-me para ver quem falava comigo. And having turned, I saw 7 golden lampstands. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. And in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, clothed with the garments down to his feet, and girded about his chest was a golden band. com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. I can't imagine what he's experiencing. Eu não posso nem imaginar aquilo que ele experimentou. He's on this island, Ele estava nessa ilha, and he's worshiping. ele estava adorando, He's in the Spirit. ele estava no Espírito. My guess is he's praying in the Spirit. Eu acho que ele estava orando no Espírito, He's talking to God. falando com Deus. He hears a voice behind him. E ele ouve uma voz atrás dele. And the voice says to him, E a voz diz para ele, I am the Alpha and the Omega. eu sou o Alfa e o Ômega. He knows who's behind him. Ele sabe quem está por trás dele. The first and the last. O primeiro e o último. And he turns around E ele se vira. and he sees the Son of Man. E ele vê o filho de um homem. He's now having a personal encounter with resurrected God. Agora ele está tendo um encontro pessoal com o Jesus ressurreto. And in the midst of the last man stood one like the Son of Man, verse 13. Versículo 13. E entre os candelabros alguém com uma... Não. Sua cabeça... Seus... 13? We'll go to 14. Okay. And his head and his hair were white like wool, Versículo 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. and as white as snow. Tão brancos quanto a neve. He begins to describe to us Jesus. E ele começa a descrever para nós Jesus. He said his garments Ele diz que suas vestes went down to his feet, iam até os seus pés. and he had a golden sash around him. E ele tinha um cinturão de ouro ao redor dele. And then he said his hair Então ele disse que o seu cabelo was white like wool. era branco como a neve. There's nothing that defiles our God. Não há nada que possa corromper o nosso Deus. Even in his hair, Até mesmo na cabeça dele, the purity of our God comes forth. a pureza do nosso Deus vem à tona. It's white as snow. É branco como a neve. And his eyes were like a flame of fire.
E seus olhos eram como chama de fogo. One day, I'm going to look into those eyes. Um dia eu olharei esses olhos. And I want those eyes to focus on me. E eu quero que esses olhos foquem em mim. I want to feel his desire upon my heart. Eu quero sentir o desejo dele no meu coração. That fire of divine love. O fogo do amor divino. I want it on my heart. Eu quero isso no meu coração. I just want to sit and receive. Eu só quero sentar e receber. Jesus, you love me. Jesus, o Senhor me ama. Oh, I love you, my Lord. Eu te amo, meu Senhor. Jesus, you love me. Jesus, você me ama. To feel the fire of those eyes. Sentir o fogo desses olhos no meu coração. I think that's what John was experiencing. Isso era o que João estava experimentando. Divine love. Amor divino. His feet were like brass. Seus pés eram como bronze. As if refined in the furnace. Numa fornalha ardente. And his voice as the sound of many waters. E sua voz como o som de muitas águas. I want to hear that voice. Eu quero ouvir essa voz. I believe that voice will calm any anxiety. Eu creio que essa voz acalmará qualquer ansiedade. I believe that his voice has authority. Eu creio que a voz dele tem autoridade, But it is gentle. mas é gentil. I want to hear him say my name. Eu quero ouvi-lo dizer o meu nome. Dwayne. Dwayne, The one that I love. o homem que eu amo. I want to hear those words spoken over my heart. Eu quero ouvir essas palavras no meu coração. I believe all anxieties will leave. Eu creio que toda ansiedade vai sair. Strength will come to my heart. E força preencherá o meu coração. For I am loved Porque by eu the sou divine. amado pelo divino. And in his right hand he had 7 stars. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. And out of his mouth went a sharp two-edged sword. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. And his countenance was like the sun shining in its strength. E sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. You know what Isaiah tells us? Sabe o que Isaías nos diz? Is that when Jesus returns, Que quando Jesus retornar, the sun, o filho, no, o sol, will be embarrassed. será envergonhado. Revelation chapter 21 tells us Apocalipse 21 nos diz that there will be no need of the sun in the future que não haverá necessidade do sol no futuro, because of the light coming forth from our God. porque é aquilo que vem de dentro do nosso Deus. It will A light, luz, it will light up the nation. a luz acenderá sobre todas as nações. There is eternal glory that is only found in our God. Há uma eterna glória que é somente encontrada no nosso Deus. And it will overwhelm every sense that you have. E isso irá maravilhar todos os sentidos que nós temos. Because John says, and when I saw him, verse 17, E porque João disse, quando eu o vi, versículo 17, I fell at his feet as a dead man. caí aos seus pés como morto. John turns around Então João ele se virou and he starts looking at the Son of Man. e ele começou a olhar o filho do And homem. he sees his hair. E ele vê o cabelo. He experiences his eyes. E ele experimenta os He olhos. feels and understands the power of his voice. Ele sente e entende o poder de sua voz. But the glory that is coming off of him, Mas a glória que está saindo dele, John is not able to experience. João não é nem capaz de experimentar isso. And it overwhelms him. Isso ele fica maravilhado. And he falls on the ground Isso é like a demais dead para man. ele. E ele cai no chão como um homem morto. He has an encounter with Jesus. Ele tem um encontro com Jesus. And it leaves him without Isso. strength. O deixa sem força. He's overwhelmed by the eternal glory of God. Ele está maravilhado pelo eterno Deus, a glória dele. Jesus Jesus. comes near him. Jesus se aproxima, Don't be afraid. fala assim, João, não tenha medo. Come on, stand up. Vem cá, levante-se. Don't be afraid. Não tenha medo. I'm God. Eu sou Deus. You see,
This one chapter veja, esse capítulo needs to be a living reality in your heart. Precisa ser uma realidade viva no seu coração. Every phrase Cada frase has to be alive in the inside of you. precisa estar vivo dentro de você. Through challenging experiences, através de experiências desafiadoras. you need to know the God that delivered Israel. Você precisa conhecer o Deus que libertou Israel. As God delivered Israel, O Deus que libertou Israel, He's going to deliver you. Ele vai te libertar. And you need to have these experiences E você precisa ter essas experiências so that you have a revelation of God. para que você tenha uma revelação de So Deus. that these truths are alive and inside of you. Para que essas verdades estejam vivas dentro de And você. that you have a divine might, a strength within you. Para que você tenha um poder divino e uma força dentro de So você. that's why Paul prayed in Ephesians chapter 3. E é por isso que Paulo orou em Efésios capítulo 3. Give them divine might in their inner man. Que o poder divino dentro do homem, Strengthen them with strength. que o fortaleça com força. Let they would arise with strength. Que ele se levante em força. So I'm going to go back to Daniel 11:32. Então eu vou voltar para Daniel 11:32. That people who know their God, O povo que conhece o seu Deus. people who have power encounters like John, O povo que tem encontros de poder como João. people who have living revelation. O povo que tem a revelação viva. Their spirits are not weak, O espírito deles não é fraco, but their spirits are strong. mas o espírito deles é forte. They have something, a spirit of understanding upon them. Eles têm algo, o espírito de entendimento They sobre have eles. revelation on their words. E a revelação na palavra. The knowledge of God is moving on their heart. O conhecimento de Deus se move no coração When the deles. name of Jesus is spoken, emotions come. Quando o nome de Deus é falado, emoções se tornam vivas. He's the only one that I love. Ele é o único que eu amo. Jesus is my great reward. Jesus é a minha grande recompensa. This is what I believe he wants to do in this hour. Isso é o que eu creio que Ele quer fazer nesta hora. I believe this is what he wants to do in this generation. Eu creio que é isso que Ele quer fazer nesta geração. He doesn't want you only to rely on the history about him, Ele não quer que você somente se apoie nas experiências sobre Ele. but he wants you to know and have an encounter with the God who is. Mas Ele quer que você conheça e tenha um encontro com o Deus que é. I hate religion Eu odeio religião. because it steals the living understanding of God. Porque isso escurece o entendimento de Deus. It makes this mockery of the knowledge of God. Na verdade, faz até zomba o nome de Deus. And all it does is look for an outward expression. E tudo que isso faz é busca a nossa expressão. And we need an inward living reality. Nós precisamos da realidade viva dentro de nós. We need understanding on our heart. Nós precisamos de entendimento nos We nossos need the corações. prophetic spirit resting on our lives. Precisamos do espírito profético nas nossas vidas. And having power encounters with our E God. termos encontros de poder com o nosso Deus. This needs to be your story. Essa precisa ser a sua história. This needs to be the reality that's inside of you. Essa precisa ser a realidade que está dentro de você. Strength Força in your inner man. dentro de você, no seu homem interior. The knowledge of God O conhecimento de Deus and a spirit of understanding. e o espírito de entendimento. So that you will instruct many. Para que você seja um instrutor de muitos. So that you will instruct many. Para que você instrua a muitos. Brazil needs voices. O Brasil precisa de vozes. We need people with understanding Nós precisamos de pessoas com entendimento who will instruct many, que instruirão a who muitos, will teach many. que ensinarão a muitos. Spirit of revelation Espírito de revelação alive and inside of you. vivo dentro de você. So I'm a guy that likes to talk about prayer. Eu sou um homem que gosto de falar sobre oração. And I think that there's some misunderstandings about prayer. E eu acho que tem alguns desentendimentos, mal entendidos sobre a oração. Because we often define our Christianity by our prayer life. Porque geralmente nós definimos o nosso cristianismo pela nossa vida de oração. As if I pray a lot, I'm doing good. Como se eu orar muito, eu estou bem.
If I go to the secret place a lot, se eu for muito no lugar secreto, I'm doing good. eu estou bem. And I think that's the wrong paradigm. E eu acho que esse é errado, a visão errada. Prayer is not the goal. Oração não é a meta. God, Deus, that's the end goal. essa é a meta definitiva. And prayer, E a oração, worship, adoração, it's the vehicle that gets you there. é o veículo que te leva até lá. So we have King David walking out a life of prayer. Então nós temos o rei Davi andando em uma vida de oração. Some of the songs that he wrote in a time of prayer. Algumas dessas canções que ele escreveu no tempo de oração. He's crying out, "Where are you?" Ele está clamando, onde o Senhor está? I've been reading Psalm 63 this week. Eu estava lendo o Salmo 63 essa semana. I love it. Eu amo esse salmo. He wrote it from a time of great struggle. Ele escreveu num tempo de grande luta. He was having a prayer time. Ele estava tendo um momento de oração. He was in the secret place. Ele estava no lugar secreto. And he was encountering the knowledge of God. E ele estava encontrando o conhecimento de Deus. Who here plays a guitar or a keyboard? Quem aqui toca violão ou teclado? So half the room. Então metade do salão aqui da sala. If I played the keyboard, se eu toco teclado, or if I played a guitar, ou se eu toco violão, I would have my Bible, eu vou pegar a minha Bíblia, and I would sing the Word of God. E eu cantarei a palavra de Deus. I would do it, just me and him. Eu farei isso, somente eu e ele. I'm in a challenging season. Eu estou num tempo difícil. Life is hard. A vida está muito dura. Relationships, my job, my career. Relacionamentos, meu trabalho, minha carreira. I would get my Bible. Eu pego a minha Bíblia. Show me who you are. Me mostre quem o Senhor é. And I would just sing the Bible. E eu canto a Bíblia. Would sing the Word of God. Canto a palavra de Deus. I would sing the Psalms. Canto salmos. I would find what I call the hymns of revelation. Eu canto aquilo que eu encontro como hinos de revelação. Like for instance, Revelation chapter 5. Como por exemplo, Apocalipse capítulo 5, verse 9. Versículo 9. You are worthy to take the scroll and to open its seals. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. And I would sing that. E eu canto isso. And then I would spontaneously sing from that. E eu espontaneamente canto a partir disso. Sing the word of God. Cante a palavra de Deus. And as you do that, e enquanto você faz isso, the Bible will open up. A Bíblia começa a se abrir. Who's a singer here? Quem é um cantor aqui? I would get music. Eu pegaria música. And I would sing my Bible. E eu canto a minha Bíblia. I can't sing. Eu não posso cantar. So I don't sing the word. Então eu não canto a palavra. So what I do então o que eu faço? Is I get a CD. Eu pego um CD. Or I go to our prayer room. Ou eu vou a uma sala de oração. And I just read the word. E eu leio a palavra. So let me show you what I mean. Então deixa eu te mostrar o que eu faço. Revelation 5 verse 9. É Apocalipse 5 versículo 9. You are worthy to take the scroll. Digno és de tomar o livro. Jesus. Jesus. There's no other worthy one. Não há nenhum outro que é digno. For you died for all. Porque o Senhor morreu por todos. You are the only one that can have all power. O Senhor é o único que pode ter todo o poder. I trust you with all authority. Eu confio em ti com toda a autoridade. Jesus, you are the worthy one. Jesus, tu és o único que é digno. To open the scrolls and open the seals. De abrir os selos e tomar o livro. You will lead human history. Você lidera a história humana. That's what that means. He's going to lead history.
É isso que ele diz, ele vai liderar a história. Jesus, I trust you. Jesus, eu confio em ti. For there is no other one Porque não há nenhum outro who is found worthy to have all power. que é digno de ter todo o poder. Men will be corrupted with power. O homem que se corrompe com poder. But we trust you. Mas nós confiamos em For ti. you have been tested. Porque nós fomos testados. You have been proven. Você foi testado e provado. I trust you. Eu confio em ti. For you were slain. Porque você foi morto. And you have redeemed us to God by your blood. E foi redimido por Deus com o teu sangue. Jesus, you laid down your life for me. Jesus, o Senhor entregou a sua vida para mim. You experienced the anger, the wrath of my Father. O Senhor experimentaste a ira e a braveza do povo, dos inimigos. You experienced death for me. Experimentou a morte por mim. And you've redeemed me. O Senhor me redimiu. My future is different. O meu futuro é diferente. Because now I have access to the eternal Father because of you. Porque agora eu tenho acesso ao Deus eterno por tua causa. You see, I'm just praying the Bible. Veja, eu estou orando a Bíblia. And as I'm doing it, E ao fazer isso, as I'm praying it, eu estou orando, I'm getting understanding. eu estou tendo entendimento. Truths of God Verdades sobre Deus opening in my heart. estão se abrindo no meu coração. That's why I wish I was a singer. E é por isso, na verdade, eu gostaria que eu fosse um cantor. Because it's just like it's beautiful when people sing the Bible. Porque é lindo quando as pessoas cantam a Bíblia. But the knowledge of God, Mas o conhecimento de Deus, the God who is, o Deus que é, comes alive in you when you pray. se torna vivo quando você ora isso. So we need a generation who knows God from praying in the secret place. Então nós precisamos de uma geração que conhece a Deus a partir do lugar secreto. There's a storm going on around you. Há uma tempestade acontecendo ao seu redor. But you have the mysteries of God because you found him in the secret place. Você tem os mistérios de Deus porque você o encontrou no lugar secreto. And this is where strength comes. E é lá que a força vem. Boldness comes. A ousadia vem. We need strength in the politics of Brazil. Nós precisamos de força nos políticos do Brasil. We need Daniels who know God in the politics Nós of Brazil. precisamos de Daniéis que conhecem a Deus no meio da política brasileira. Marketplace. No mercado de trabalho. In the education sphere. In education. Na educação. We found God. Nós encontramos a Deus. In praying under stress. Ao orarmos sob o estresse. Finding the knowledge of God. Encontrando o conhecimento de Deus. Amen. Let's stand up. Amém. Vamos nos levantar. Holy Spirit, we just ask you to increase Espírito right now. Santo, nós te pedimos que o Senhor venha agora mesmo. Just want more of you right now. Nós queremos mais de Ti agora mesmo. We're just gonna stay here for a moment. Nós vamos ficar aqui por um momento. Just open your hands like you're receiving a gift. Abra suas mãos como se você estivesse recebendo algo. And we're gonna be patient. Nós seremos pacientes. We're just gonna see what He wants to do. Nós veremos aquilo que Ele quer fazer. He wants to talk to you tonight. Ele quer falar com você nessa noite. So I ask you just increase right now. Então eu te peço que o Senhor cresça agora mesmo. We want to know the God who is right now. Nós queremos conhecer o Deus que é agora mesmo. Just more right now. Mais agora mesmo. Release your fire in this room. Libere o seu fogo nesta sala. Right now, more. Agora mesmo, mais. Right now, just more. Agora mesmo, mais. Holy Spirit, just come right now, more. Espírito Santo, vem agora, mais. And just the Spirit, He's here. He's on all of you. O Espírito está aqui, Ele está sobre todos vocês. I can see Him. É Ele.
Come and talk to us right now. Release power right Senhor, now. fale conosco agora mesmo. Libere poder. Release fire right now. Libere fogo agora. Holy Spirit, visit this room. Espírito Santo, visite essa sala. What you did in the upper room, come right now. O que o Senhor fez na sala superior, faça agora mesmo. Personal revival. Avivamentos pessoais. Right now, come. Agora mesmo venha. Vem, Espírito de Deus, manifesta o teu poder, enche-nos, enche-nos, vem, Espírito de Deus. Amém. Amém. Vem, Espírito Amém. de Deus, Amém. manifesta o teu poder. Derrama o teu poder. Amém. Vem, Espírito Santo, vem mais. Mais agora. Enche-nos, Espírito. Sei que tem mais. Fonte inesgotável. Manifesta o teu poder. Vem, Espírito de Deus, manifesta o teu poder. Vem, Espírito de Deus. I want to pray for those right now that you are in truly a unique time of just challenge. Eu quero orar por aqueles que muito especificamente se encontram em momentos de grande desafio. Like you are in a real challenge of your life right now. Que você está num grande desafio agora mesmo. I want you to come forward. Eu quero que você venha aqui para frente. Just come up a little bit closer. Vem um pouquinho mais perto, vocês. So Father, what you did with David, Pai, aquilo que o Senhor fez com Davi, I'm asking do with these ones right now. eu peço que o Senhor faça aqui agora mesmo. Show them the God who is right now. Que o Senhor mostre o Deus que o Senhor é a eles agora They mesmo. need an encounter with you. Eles precisam de um encontro contigo. So Holy Spirit, I ask you, escort them to Espírito God. Santo, eu te peço que o Senhor os leve até Deus. Put a fire on their hearts right Coloque um now. fogo no coração deles agora mesmo. I'm asking what you did with King David. Eu te peço que aquilo que o Senhor fez com o rei Davi, I'm asking you now to do in their hearts. que o Senhor faça agora no coração deles. Right now, encounter them with power. Agora mesmo os encontre com I'm poder. asking for the Spirit of God to reveal God right now. Eu peço que o Espírito de Deus revele a Deus agora We mesmo. need God to reveal God to us. Nós precisamos que Deus se revele a nós. I'm asking, visit each one of these ones right now. Eu with te the knowledge peço, of God. visite a cada um agora com conhecimento de Deus. What you did with David, do it with these ones right now. Aquilo que o Senhor fez com Davi, faça com estes agora mesmo. As pressures come in their lives, Que as pressões venham na vida. release divine strength. Que o Senhor libere força divina. Let them arise with strength in their hands. Que eles cresçam com força em suas mãos. Father, we need divine might on their hearts. Pai, nós precisamos de poder divino nas We nossas mãos. need them to have the knowledge of God. Nós precisamos que eles tenham conhecimento de Deus. I'm asking for power to come and show the mysteries of Eu God. estou pedindo que o poder venha, mostre o poder de Deus. Come with your Spirit, Lord. Venha com o seu Espírito, Senhor.
Release your fire on them right now in the name of the Lord. Libere o seu fogo agora mesmo, em nome do Senhor. Right now, we need the fire of God right now. Agora mesmo nós precisamos do fogo do Senhor. Father, we need the power of God right now. Pai, nós precisamos do poder de Deus agora mesmo. Want to visit this generation, now do it. Que o Senhor visite essa geração. Holy Spirit, I'm asking you fire on their hearts right Espírito now. Santo, eu peço o teu fogo no coração deles agora mesmo. Right now, come in the name of the Lord. Espírito, queime agora no nome do Senhor. We need the power of God to break forward. Nós precisamos do poder de Deus para romper. Fire right now. Fogo. Fogo. Holy Spirit, fire right now. Fogo, Espírito Santo, agora mesmo. We're asking for encounters with God. Nós pedimos por encontros com Deus, revelação. Mark a generation right now by Marca essa geração, Espírito Santo. I'm asking the God that visited David now visit this generation. Eu peço que Deus que visitou Davi visite essa geração. How you brought forth David with strength, do it with these ones right now. Assim como o Senhor fortaleceu a Davi, fortaleça estes jovens agora mesmo. Fogo, fogo agora mesmo. Father, we want this power of the Spirit on the heart right now. Pai, nós queremos o poder do Espírito nos corações agora mesmo. Seu fogo agora em nome do Senhor. O Senhor que liberta. Deixe que nós entendamos o Deus que liberta. O Deus que está acima das circunstâncias, vem com o seu poder.
em Ti, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti. Cremos que estás aqui. Cremos que o Senhor se move em nós. Pega a sua voz e ofereça pra Ele uma melodia. Deixa o Espírito gerar um cântico novo. 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 Abra sua boca. Deixa o Espírito gerar um cântico novo. Erga sua voz. Erga sua voz. Chega de Ele quer te dar uma nova canção. Deixa Ele gerar um cântico novo. Deixa Ele mudar a trilha sonora. Agora mesmo, Espírito Santo, eu peço que o Senhor cresça nessa sala. Nós queremos mais nessa noite. Nós queremos mais do Teu Espírito. Eu quero que mais aconteça nessa sala nessa noite. Então nós nos achegamos até a Ti. Nós precisamos do conhecimento de Deus. Espírito de profecia repousa sobre nós nessa noite. Testemunho de Jesus, mostre-se quem você é. Eu quero mais acontecendo nos nossos corações. Espírito, venha com o Teu poder. Nos mostre o conhecimento de Deus. Nós vamos até você. Jesus, oh.
Espírito Santo, libere o seu fogo agora mesmo, libere mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais o nosso Deus. Eu estou orando por alguém aqui. E a ideia de que cada estação da sua vida, Deus está falando com você. E Ele está escrevendo uma história com a sua vida. Então, enquanto Davi ele tomava conta de ele acabou com o urso e com o leão. E ele também, eventualmente, ele eliminou Golias. Ele quer escrever uma história em cada estação da sua vida. Então eu te peço, Deus, seja pessoal com cada um destes aqui agora. Venha e fale com eles nos lugares mais secretos do coração. Para que aquele Deus do leão e do urso. Nós queremos aqueles que matem Golias no Brasil. Nós precisamos de líderes no Brasil que conheçam a Deus. Eu te peço que o Senhor marque estes aqui com o seu Espírito. Oramos por líderes que conheçam a Deus. Faça uma marca com o teu Espírito. Eu estou quase acabando. Em Zacarias capítulo 3. Diz que Deus tomou Zorobabel. E Ele o tirou do fogo. E Deus lhe deu novas vestes. O que Ele fez, Deus o perdoou. E Ele veio com roupas de justiça. Então alguns de vocês têm vergonha na sua vida. E vergonha somente te afasta de Deus. Não te dá liberdade para viver diante de Deus, mas faz com que você se esconda de Deus. E a vergonha vem porque você fez coisas que você desejasse que não tivesse feito. E o que nós precisamos é de convicção, porque a convicção traz liberdade.
talked about the blood tonight. Então nós falamos sobre o sangue nessa noite. And so it's powerful. E é poderoso. So whatever has been done, então aquilo que foi feito, qualquer coisa que foi feita, when there's forgiveness, quando há perdão, arrependimento, the blood cleanses. O sangue limpa isso. The blood brings freedom. O sangue traz liberdade. And so you're able to lift your eyes before God. Então você é capaz de levantar os seus olhos diante de Deus. And shame's gone. E a vergonha é removida. Because the power of the blood porque o poder do sangue has cleansed you. Te limpou. And it has made you new. E te fez novo. So your sins are forgotten. Então os seus pecados foram esquecidos. It's the power of the blood. É o poder do sangue. And so as a one who wants to know God, então como aquele que quer conhecer a Deus, as a worshiper, como um adorador, you can't have shame and find God. Você não pode ter vergonha em encontrar a Deus. But when you have conviction, mas quando você tem convicção, that brings repentance, que traz arrependimento, you get to experience the fullness of God. Você pode experimentar a plenitude de Deus. It is the power of the blood. É o poder do sangue. So I'm going to ask you to be brave tonight. Então eu vou pedir que você seja corajoso nessa noite. That if you have shame, e se você tem vergonha, we're going to pray for you. Nós vamos orar sobre a tua vida. So all I want you to do is just raise your hand. Então o que eu quero que você faça, só levante a sua mão. If you have shame over your life se você right tem now, vergonha sobre a sua vida agora mesmo, I just want you to raise your hand. Eu quero que você levante a sua mão. And we're going to believe it's going to change right now. Nós vamos crer que vai haver uma mudança agora mesmo. We're going to see you walk into the light. Nós vamos ver você andando, entrando na luz. And forgiveness is going to be applied to you. E o perdão será aplicado à sua vida. And your lives are going to be new. E suas vidas serão novas. And I want you to remember one thing. E eu quero que você se lembre de uma coisa. That when the Father looks at your life, que quando o Pai olha para a sua vida, He sees Jesus. Ele vê Jesus. And so when forgiveness and repentance happen, então quando o arrependimento e o perdão vem, acontece. The Father looks at you and He sees perfection. O Pai olha para você e Ele vê perfeição. It's the work of the cross. É a obra da cruz. It now sets a worshiper free to find God. E agora isso liberta o adorador para encontrar a Deus. So right now, if you have shame, então agora mesmo, se você tem vergonha, this is the last time you're going to confess this sin. Essa é a última vez que você vai confessar este pecado. I want you to talk to the Father right now. Eu quero que você fale com o Pai agora mesmo. I want you to express this sin. Que você expresse esse pecado. Just speak to him of your repentance. E fale com ele sobre o seu arrependimento. You have the ears of the Father. Você tem os ouvidos do Pai agora. And He's listening. E Ele está ouvindo. Oh, our God, He loves us. O nosso Deus, Ele nos ama. Our God, He forgives us. Nosso Deus nos perdoa. So right now, então agora mesmo, eu te peço, deixe que o poder do sangue venha sobre este salão. Aqueles que eu estou orando agora, levante a sua mão agora, para que eu saiba. Agora mesmo, eu peço que o poder do sangue venha agora e ministre nessa hora. Que eles experimentem o perdão agora mesmo. Que eles sejam libertos agora mesmo. Pecado sexual é perdoado nesta noite. Agora mesmo é perdoado. Eles são libertos agora mesmo. Eles são feitos novos agora mesmo em Cristo. Transforme pelo poder da cruz, do sangue agora mesmo. Agora mesmo eles são livres em nome de Jesus. Agora mesmo eles são feitos novos em Cristo. Distúrbios alimentares. Agora mesmo o poder disso é quebrado. Eles são libertos agora mesmo. Eles são libertos para te adorar. Agora mesmo os transforme e os liberte. Alguns de vocês têm coisas secretas, escondidas, que você nunca contou para ninguém.
Isso está corrompendo a sua vida. Está definindo a sua vida. Há um princípio bíblico que você precisa andar nele. É dito que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. E quando você faz isso, isso é trazido à luz. E isso é exposto. Não é mais escondido, mas é agora exposto. E agora a luz entra. E há 2 ou 3 nesse salão que você nunca confessou o seu pecado para ninguém. E eu quero que você confie em alguém, encontre alguém que você confia. E eu quero que você conte aquilo que você fez. E ao fazer isso, a liberdade virá sobre a sua vida. E o controle que estava sobre você será quebrado. O que eu quero para cada um nessa sala, nessa noite, é brilho nos seus olhos. Que ao olhar para o Pai, você é a aceitação total. Que você tem essa habilidade de ser fascinado por Ele. Então toda vergonha vai embora agora mesmo. E o perdão agora existe. Aleluia. E eu quero orar somente para mais um grupo. I believe that writing songs is a powerful way to speak truth. Eu acredito que escrever canções é uma forma muito poderosa de falar a verdade. So remember Daniel 11:33. Então você se lembra de Daniel 11:33? Those who know God, aqueles que conhecem a Deus, those who are strong, que são fortes, they're going to do great exploits. Eles farão grandes coisas. And then they're going to instruct many. E eles então irão instruir a muitos. Eu quero músicas em português que são escritas do lugar de conhecer a Deus, conhecimento de Deus, que instruirão, ensinarão a muitos. Então, se você é um compositor, se você é um poeta, se você é um escritor, eu quero que você levante a sua mão agora. E eu quero orar por você agora mesmo. Eu não sou um compositor. Eu não sou um poeta. Mas eu quero orar por estes aqui nessa noite. Nós precisamos de pessoas que instruirão a igreja. Precisamos de pessoas que escrevam sobre quem tu és, que ensinarão e instruirão o corpo de Cristo no Brasil. Então eu oro, sopre sobre essa habilidade de escrever nessa noite. Agora mesmo, Espírito Santo, eu te peço uma graça para escrever as verdades de Deus na música. Que o Senhor os dê poder para escrever canções que ensinarão a muitos. E uma unção que venha sobre a vida deles. E deste momento simples de oração em diante, eles escreverão canções sobre o conhecimento de Deus. Somente um momento de oração bem simples como este, Deus ele pode acender um fogo no nosso coração. E eu te peço que a graça que estava sobre Asaf venha nesta sala agora mesmo. Agora mesmo. Eu te peço. Nós precisamos de canções em português que falem dos mistérios de Deus.
Canções que instruirão a igreja. Come, Holy Spirit. Venha, Espírito Santo. So, Father, I ask you for the prophetic spirit to rest on them tonight. Pai, eu te peço que o Espírito profético repouse sobre eles nessa noite. Testimony of Jesus. O testemunho de Jesus. I ask you for it to increase on their hearts and their minds. Eu peço que o Senhor aumente no coração e na mente de cada um aqui. Oh, teach them of the glory of God. Que o Senhor os ensine sobre a glória de Deus, The knowledge of God. o conhecimento de Deus, Encounters with God. encontros com Deus. I ask you for the prophetic dreams to increase. Eu te peço que os sonhos proféticos aumentem. I ask you to unlock their understanding in regards to the Word of God. Eu peço que o Senhor destranque conhecimentos e revelações sobre o conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Pray this in the name of Jesus. Ore isso comigo no nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amen. You love Jesus? Você ama Jesus? Eu também. Eu também. Amém. Amém.